Na despedida de Chico, até o céu ganhou um colorido especial. E neste dia parece que uma estrela brilhava mais que as outras. Eu vi essa estrela no céu, era a única que brilhava. Então assim, é a estrela do Chico que está brilhando em frente do túmulo dele. Na década de 80, Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Na época, os admiradores do médium fizeram uma pesquisa. Cerca de 1 milhão de pessoas estariam a favor da indicação. Chico disse que estava surpreso e feliz, mas disse também que nenhuma premiação especial no mundo seria maior para ele do que cumprir os deveres mediúnicos enquanto fosse possível. Chico se foi, ficou a obra e, mais que isso, o exemplo. O exemplo de que a felicidade pode estar em pequenos gestos e a partida em definições simples. Meu amigo morreu, porque Chico, Deus levou ele. Foi em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, que em 2 de abril de 1910 nasceu Francisco Cândido Xavier. A cidadezinha tinha apenas 5.000 habitantes, era muito pacata até que o menino que morava nesta casa começou a espalhar a notícia que podia falar com os mortos. Chico tinha apenas 5 anos, estava triste e abalado com a morte de uma das pessoas que mais amava, a mãe. O pequeno garoto corria para o quintal toda vez que sentia saudades ou vontade de conversar sobre o tratamento cruel que recebia da madrinha. Sua vida vai ser muito difícil, Chico, muito dura. Chico quase foi parar no hospício porque era visto com frequência falando aparentemente sozinho. Filho de uma família muito pobre, o médium teve que começar a trabalhar cedo para ajudar a sustentar os 15 irmãos dos 2 casamentos do pai. Teve pelo menos 4 patrões até ser contratado como escriturário e trabalhar nesta fazenda do Ministério da Agricultura. Meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. O sacerdote que me confessava, ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me entreguei numa fábrica de tecidos aos 10 de idade. Como trabalhava no meio de muito algodão, o algodão afetou os meus pulmões. Até hoje, os moradores de Pedro Leopoldo fazem deste açude local de descanso. Chico também gostava de meditar e de se refugiar aqui. E foi durante um desses passeios que ele, já adolescente, viu pela primeira vez seu mentor espiritual, Emmanuel. Francisco Cândido Xavier. Chico, você está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E o senhor acha que eu tenho condição de assumir esse compromisso? Sim, perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. 3 pontos básicos, mestre. Qual é o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Emmanuel foi, na época do Cristo, um senador romano chamado Públio Lentulus. Depois ele reencarnou como escravo, depois como padre Manuel da Nóbrega e atualmente está no mundo espiritual como Emmanuel, guia do Chico. Foi na casa do irmão que começou o trabalho de Chico Xavier. Aos 17 anos, o médium fez a primeira reunião com admiradores aqui neste quarto, que mais tarde se transformou no primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo e num dos endereços mais conhecidos da cidade. Gente do Brasil inteiro batia na porta para conhecer o jovem que falava com os mortos. Era uma mesa grande, atravessada assim, com um banco de um lado e o outro do outro. Ali sentavam as pessoas e realizavam reuniões. Quem mora aqui hoje é uma das muitas sobrinhas de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. A costureira aposentada Maria Marta Xavier era muito jovem quando o médium fazia as reuniões aqui, mas ainda se lembra que a fama de Chico cresceu mais rápido que a estrutura do lugar. O lugar ficou pequeno porque
começaram a vir várias pessoas, né? Dormia na cama, às vezes punha colchão no chão, dependia da quantidade de pessoas, né, que vinha. A solução foi construir um centro espírita na mesma rua, um endereço que passou a desafiar as mais sólidas tradições religiosas da cidade. Atraída pela notícia das intrigantes histórias que estariam acontecendo aqui, esta mulher, que era católica, decidiu assistir a uma sessão espírita. Chegou descrente, saiu convencida. Eu assentei na terceira fileira e fiquei lá, e tudo apagadinho, tudo cheio de... As gretas das janelas todas vedadas, não entrava claridade de forma nenhuma. Quando eu vi que alguma coisa caiu assim no meu colo, eu pus a mão, aquilo caiu no chão, eu abaixei e panhei. E fiquei com ele na mão e chorei muito. E Chico aqui recebeu também diferente. Quando terminou, ele falou assim: ô, gente, se alguém ganhou um presentinho, vem aqui para a gente conversar sobre isso. Eu fiz assim para ele e me chamou. Quando eu cheguei aqui, ele falou assim: o que foi? Eu falei: eu ganhei uma margarida. Eu sou a filha que vem, que trouxe para você. Eu falei: Chico, mas eu não estou esperando o filho. Ele falou assim: depois nós vamos ver. Eu estava com uma gravidez de 28 dias, pela data daquele dia e pela data do nascimento da menina. Era só o início dos impressionantes enigmas de Chico. Aos 22 anos, o médium deixou o país perplexo depois da publicação do primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, uma antologia poética editada em 1932, que reuniu 59 obras de 14 poetas mortos, como os escritores Augusto dos Anjos, morto em 1914, e Casimiro de Abreu, falecido em 1860. O Chico era católico.